Amém, queridos. Glória a Deus. Vamos então orar e eu estou me enxergando por essa disposição aqui, mas amém. Vamos orar. Senhor Jesus, misericórdia, Senhor, e tudo que queremos fazer, oferecer a Ti, Senhor Jesus. Nós queremos essa virada, Senhor, nós queremos dedicar uma vez mais esse tempo a Ti, Senhor, esse momento dedicado à oração, Senhor, à busca, às coisas espirituais, aquilo que o Senhor deseja, com uma palavra que nos guia, Senhor. Quem se importar possa também, Senhor Jesus, acompanhar. Quem tiver sede, fome, Senhor, possa desejar aquilo que o Senhor tem preparado, Senhor, nesse ano. Que já vivemos esse primeiro mês, Senhor Jesus. Queremos continuar vivendo na Tua expectativa. Queremos continuar vivendo na Tua disposição, Senhor. Esteja conosco aqui nesta oração. Queremos orar e clamar, Senhor, e entender a Tua misericórdia, tudo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Nos dá essa vitória, nos dá essa disposição, Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Quem puder enxergar aqui, eu não estou me enxergando no próprio YouTube que está na transmissão horizontal. Mas amém, glória a Deus, que a gente possa, de alguma forma, nos entender, transmitir aqui. Amém? Glória a Jesus. Bom, o que é mais importante nós vivermos esse tempo? Nós entendermos aquilo que o Senhor quer efetivamente trazer existência a cada um de nós, e você vai declarando então aquilo que está no seu espírito, aquilo que podemos efetivamente desfrutar daquilo que Deus quer que nós possamos trazer existência como uma realidade em nosso espírito, a realidade de uma palavra. Que essa palavra que está viva para cada um de nós seja uma palavra que possa nos edificar e possa nos fazer entender quantas coisas grandiosas que Ele desejou entregar a cada um de nós. Nós estamos nessa sequência de 21 semanas estudando o Evangelho de João, capítulo por capítulo, e enxergando em cada capítulo aquilo que Deus quer trazer para cada um de nós como revelação. E a marca que nós temos hoje aqui, vivemos em janeiro, eu coloquei aqui como 4 marcas, os 4 capítulos que nós vivemos em janeiro, começando o capítulo 1, que é justamente a marca do Verbo, o Verbo encarnado. Então, nós temos 4 Vs que nós colocamos aqui para você poder memorizar aquilo que foi esse mês de janeiro. Então, João 1 é a marca do Verbo encarnado, João 2 é a marca do vaso limpo, João 3, a marca de um vento imprevisível, e João 4, a marca da verdade em nosso espírito. Então, eu estou chamando isso de um quadrante da nossa identidade. Quando nós falamos a identidade quântica, estamos declarando que a minha identidade é civil, a minha identidade ela pode ser relacional da sua habilidade, mas uma habilidade quântica ela tem a ver efetivamente com aquilo que é a nossa identidade em nosso espírito, aquilo que o Senhor colocou em nosso espírito como uma marca dizendo, olha, você vai ter essa verdade para viver. Você vai ter esse vento para guiar você. Você vai ser este vaso que eu vou poder usar e você sabe que o Verbo está encarnado em você. E vamos começar então entendendo o Verbo encarnado, que foi o capítulo 1. Uma revisão rápida que você vai entender que nós estamos vivendo a ação de um verbo. A ação do verbo vivo é a ação de todo aquele que sabe que a sua vida não está adjetivada ou substantivada por nenhuma outra palavra. As pessoas vão querer colocar rótulos na sua adjetivação e vão querer anexar substantivos na sua vida completamente diferentes do que um verbo vivo quer trazer a você. Do que esse verbo vivo, que é uma ação, o verbo indica ação, do que a ação de Deus está colocando para cada um de nós vivemos. E
que é essa ação? Essa ação, ela está encarnada. Então, a marca do verbo, que é a marca de um espírito. Então, quem nós somos em nossa identidade? Nós temos um corpo. Nós não somos um corpo. Nós temos um corpo. Como que nós somos um corpo? Nós somos um corpo numa dimensão global, que é o corpo de Cristo. Então, o corpo do Betão, ele é membro do corpo de Cristo. Por isso, aquilo que nós temos como um corpo, simplesmente não é a nossa identidade, é a nossa posse. Nós possuímos um corpo. E o que tem nesse corpo? Esse corpo foi soprado um espírito. Mas a grande equação que faz parte de um plano de Deus é que quando ele sopra um espírito para dentro desse corpo, aparece o quê? A alma vivente. Então, entender por que Deus fez isso, por que ele sopra para dentro de um corpo de Adão, ele sopra e surge nesse sopro uma alma, já que ele é espírito. E aqui começa então o plano de Deus, porque este homem, ele tinha a alma, que é o elemento da queda de Satanás. Satanás, ele caiu porque ele quis ser detentor de uma glória que é justamente a essência da vontade da sua alma. A alma como vontade, a alma como emoção, a alma como uma parte da mente, são elementos satânicos da queda. E por que Deus Espírito sopra isso para o homem? Porque esse homem colocado nesse jardim, tentado nesse jardim, ele realmente teria uma natureza para enfrentar a queda. E o que aconteceu? Quando o homem vai enfrentar a queda, ele se torna mais caído ainda. De forma que a sua alma se tornou como a de Lúcifer. Por isso ele é expulso daquele ambiente. Ele está agora no ambiente aonde a queda dominou a vida dele. Quando você percebe que o homem no ambiente de queda, ele está produzindo simplesmente mais situações de queda, o Senhor então preparou um plano. E o homem então vai na sua queda constante. Ele cai em Adão, ele cai em Caim. Adão só desobedece, mas não foi só um desobedecer, foi justamente a alma ser o domínio da sua vida. Caim, um arrombo de alma mais potencializado, mata o seu irmão. Depois você tem em Gênesis 6 uma confusão completa sexual, porque esse corpo ele se torna morar desses demônios, e dessa maneira então o homem está completamente caído. E daí em Gênesis 11 você tem a Torre de Babel, onde esse homem está no seu orgulho máximo. Então a expressão da queda, ela tem justamente em Adão o medo, porque ele se afasta de Deus e se esconde. Ele tem depois o medo do esconder com o homicídio, porque Caim faz o homicídio e também se esconde. Depois ele tem a confusão sexual de todo tipo de perversão, porque ele faz e se esconde, mas o juízo do dilúvio o alcança. Então, quando o dilúvio vem o alcançar novamente, é um sinal daquele juízo nas águas que veio sobre os anjos. E os anjos caídos, lançados nessas águas, e os elementos antediluvianos também colocados nessas águas, encerram um ciclo. E parece que depois de Noé, tudo estaria resolvido, só que não. Só que Noé, logo na sequência, ele cai também, porque na sua alma e no seu corpo ele tem o vinho e tem a nudez. Então ele tem as duas expressões máximas. E o que acontece? A morte entra em cão. Por isso, você entender que a palavra ela repete todos esses elementos para dizer, então não tem solução. O homem é uma sequência de um corpo vendido, de uma alma viciada, e esse espírito está morto. Então a única solução está nesse último Adão. E esse último Adão vem então como um verbo vivo. Vem como o Gênesis 1:2, vem como a luz, vem como o Ierri, ora, quando o Senhor fala lá, Ierri, haja luz. Esse Ierri são as duas letras do próprio nome de Deus, o Y e o H.
H, né, que forma a base do nome de Deus. E o haja é o verbo que se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Então você entende como o verbo encarnado tem uma dimensão tão importante e fundamental em tudo que nós fazemos. Porque esse verbo encarnado, ele faz o quê? Ele dá um jump enorme dizendo, olha, o que Abraão foi chamado para ser, e Isaac foi chamado para sacrificar. Então Abraão vai e obedece. Quando ele obedece, ele está desfazendo a marca da queda de Adão, que desobedeceu. Abraão, ele não vai matar Ló, ele vai resgatar Ló. Ele está invertendo a situação do que aconteceu em Caim. E depois em Sodoma, Abraão está intercedendo, ele não faz parte daquela confusão sexual, ele está resgatando o que aconteceu lá em Gênesis 6. E, finalmente, nessa guerra, ele ganha, ele despoja aqueles 9 reis e ele entrega ao Senhor o dízimo. Ele não está dizendo, eu sou o dono de todas as coisas e o meu orgulho é o que manda sobre a minha vida. Então, entenda como Gênesis, ele está falando das 4 quedas, está falando dos 4 resgates em Abraão, Isaac, Jacó e finalmente José, que é realmente o final de Gênesis e a marca de uma perfeição. O que acontece com José que vai governar? Ele tem uma marca voltada para esse verbo. O governo é uma ação. E isso é tudo figura de Cristo, que fez as mesmas coisas, que repetem com o seu irmão, as mesmas situações de José com seus irmãos, e termina então o livro de Gênesis, que começa no princípio, criou Deus, termina com José num caixão no Egito. Então, mostrando que ali em Gênesis há uma figura do que Deus queria fazer, e de como aquilo que ele está fazendo é uma figura poderosa daquilo que Jesus quer fazer em nossas vidas. Então, essa é a história que você já ouviu tantas vezes, mas contada de uma forma que está apontando para o último Adão. Esse último Adão é Jesus, esse último Adão é o Verbo vivo. Então, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Glória a Deus, porque João, capítulo 1, versículo 10, está na seriedade essa marca de João, capítulo 1, versículo 10, e você tem então a declaração de que o Senhor realizou, através de João, através de nossas vidas, essa marca poderosa. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Então, Jesus esteve nessa terra. Ele era o Criador de todas as coisas. Porque nele, por ele, para ele, são feitas todas as coisas. Mas o mundo não o conheceu. Por que o mundo não o conheceu? Porque não quis a intimidade com o Verbo. O mundo quer a intimidade com o corpo, quer a intimidade com a alma. O homem está perdido nas questões sexuais, está perdido nas questões do ego. O homem não quer receber o Verbo, não quer receber a ação que efetivamente vai trazer vitória sobre a sua vida. Mas João 11 fala, veio para o que era seu, os seus não o receberam. Não está falando apenas do povo judeu que não recebeu. Está falando desse espírito que está no homem, que não quis receber. Esse espírito continua morto no homem. O homem não quer reagir a esse espírito. Mas ele diz que todos podem receber. E a todos quantos receberam, ele volta a uma posição de Adão, dizendo, você tem um poder de se tornar. Então, a terra, ela se tornou sem forma, vazia, trevas e abismo. E agora, o que eu e você vamos nos tornar? Então, é isso que está declarando em João 1, o que nós vamos nos tornar. Nós vamos nos tornar filhos de Deus. Então, a polêmica de Gênesis 6, que fala dos filhos de Deus e dos filhos dos homens, nós nos tornamos efetivamente filhos de Deus. Porque quem que eram os filhos de Deus, Naobnei, Elohim, que aparece em Gênesis? Esse é um termo usado para os anjos caídos.
Mas agora, o último Adão veio em carne. Esse último Adão venceu todas as coisas que nunca ninguém tinha vencido. E ele se tornando esse verbo encarnado, ele está em nossa vida. E pela ação do verbo vivo em cada um de nós, em mim, em você, por essa ação maravilhosa, essa ação do verbo vivo vai estar nos tornando pessoas efetivamente que estão ligadas, estão vencendo todas as coisas por meio desse Espírito. Quem são essas pessoas que têm o poder de ser filhos de Deus? Aqueles que creem no seu nome. O nome dele é Verbo encarnado. O nome dele é Palavra. Lá em Apocalipse, na sua coxa tem o seu nome. O nome é Verbo. O nome é Palavra. A palavra do Verbo, que é a marca da ação. Quem são esses? Versículo 13 de 1, João capítulo 1 está dizendo: não nasceram do sangue, nem da vontade da carne. Ou seja, não é o sangue que ferveu numa alma que está realmente exacerbada, não é a carne que prevaleceu, não é a vontade do homem, e nem é a vontade de Deus, é o próprio Deus. Nascemos de Deus. E ele termina no 14, esse verbo se fez carne. Quem que nasceu de Deus? Jesus nasceu de Deus através do ventre de Maria. Como ele era cheio de graça e de verdade. E nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Quando que essa glória foi vista? Essa glória foi vista em duas vezes. Ela foi vista na transfiguração, quando ele disse da sua real natureza, e ela foi vista depois na sua ascensão, em ressurreição, nos seus 40 dias nessa terra, quando ele foi visto e foi declarado como aquele que é o verbo vivo do Senhor. João capítulo 1, então, fala desse testemunho que ele deu, e por esse testemunho ele está declarando como que o Senhor, ele efetivamente é. Ele é aquele que tem os céus abertos, ele é aquele que nos céus abertos está declarando o poder e a majestade do Senhor. Que os céus possam estar abertos sobre a sua vida, e essa marca de João, capítulo 1, seja uma marca, então, que nos faça entender como que essa realidade ela está presente em mim, presente em você, presente em cada um de nós que está desejando viver esta realidade. Então, isso é João capítulo 1, e isso é a marca desse verbo vivo, dessa ação que está na minha vida, que está na sua vida, e dessa ação que nós desejamos agora estabelecer como realidade da nossa identidade. Então, você não é o corpo que você tem apenas o corpo. Você não é a alma que guerreia com você, essa alma é a sua inimiga. Você é um espírito, o espírito do verbo que foi soprado para dentro de você. Agora você vai agir o tempo inteiro dizendo: não quero saber, não quero saber, Deus, não quero, não me interessa. Isso eu não sei, isso eu não entendo. Não quero ter comunhão, não quero relacionar, não quero de nada. É a sua alma dominada por Satanás e seus demônios, através do seu corpo, tendo uma voz do próprio demônio, e você então carrega um corpo com essa marca satânica. Isso é a humanidade, são os 8 bilhões de pessoas. Quem que escapa disso? Quem se enxergou com o Espírito, quem entendeu a sua verdadeira identidade na ação do Espírito. E por isso está fazendo aquilo que esse verbo encarnado desejou. Então ele vem e termina João 11 declarando como Jacó: os céus estão abertos, o Filho do Homem está subindo e descendo, os anjos estão subindo e descendo sobre ele. Quem é esse homem que o Senhor está descendo e subindo nessa escada? Em João capítulo 1, versículo 51, declarando o final, né? Quando Natanael declarou isso, os céus abertos, o anjo de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Jacó viu isso descendo aonde? Sobre uma pedra. Quem é essa pedra? Essa pedra somos nós, transformados como pedras vivas e vivendo como pedras vivas naquilo que é a marca do santuário de Deus. Então você e eu somos pedras vivas, e nessas pedras vivas, então, nós vamos dar testemunho da nossa identidade. E qual é a continuação de João, já que você entendeu que
luz, entendeu o que é verbo, entendeu o que é glória, entendeu o que é a realidade que o Senhor está colocando em cada um de nós e que por essa realidade nós estamos vivendo todas as coisas que Ele desejou em cada um de nós. Então você está indo para João 2, aonde que ele faz? Ele diz, olha, você é um vaso. O que eu vou fazer com esse vaso? Eu vou limpar esse vaso. Mas esse vaso está cheio de água. Essa água é usada para limpeza. Essa água usada para limpeza, ela é a purificação dos sacerdotes no templo. Ele está dizendo, olha, essa água para limpeza não vai servir para nada. Essa água ela tem que ser transformada no vinho, porque o vinho é o sangue de Jesus, é o resgate da nossa verdadeira identidade. Quando você tem no sangue de Jesus o resgate da sua identidade, você está enxergando o que o Senhor Jesus quer fazer por mim e por você. O que Ele quer fazer? Ele quer nos transformar da água religiosa do templo no vinho novo de uma aliança. Então, a minha relação com Deus não é uma relação de purificação ritualística, purificação moral, purificação intelectual. A minha relação com o Senhor é de desfrute do plano dele. Ele derramou o seu sangue. Esse sangue é o vinho novo. Ele me transformou em vinho novo. Eu sou um vaso limpo, não pela água religiosa. Eu sou limpo pelo poder do sangue de Jesus. E por isso, então, ele faz essa limpeza de duas maneiras, dizendo, esta água ritualística não serve. O que vai servir é o sangue que está transformado em você. Ele pega um chicote e limpa aquele santuário que é o nosso espírito. E ele diz, pode derrubar. Ele não vai derrubar. Quem vai derrubar somos nós. O que ele vai fazer? Em 3 dias, ele vai reedificar. Então, essa é a marca de João 2, desse vaso limpo pelo chicote do Senhor, por esse chicote que nos limpou completamente, nos transformou com a marca desse sangue e por isso então deu à nossa vida a marca de uma limpeza verdadeira. Porque eu e você podemos ser limpos, nós somos um verbo vivo no Espírito que foi limpo pelo sangue do Cordeiro. A água não poderia fazer, mas o vinho vai fazer a nossa alegria ser limpos pelo Senhor. E por essa limpeza nós vamos ter em nossa vida a realidade de todas as coisas que Ele quer efetivamente trazer à existência. Ó Senhor Jesus, nós queremos ser limpos, não admitimos câmbio. Os cambistas estavam trocando as ofertas. Ele disse, não tem câmbio nenhum. Não pode existir câmbio no preço que foi pago por mim e por você. Não tem câmbio de denominações, não tem câmbio de religiões, não tem câmbio nenhum que possa ser feito por aquilo que já aconteceu pelo poder do sangue de Jesus, pelo poder dessa transformação. Aí vem João capítulo 3, onde ele está dando uma direção para esse verbo e para esse vaso. Ele está dizendo, você vai passar pelo vento. Esse vento é imprevisível. Então, eu li aqui João capítulo 2, versículo 10, né? Ele está dizendo, todos costumam servir primeiro o vinho bom, quando beberam muito, serve o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Que realmente nós possamos mostrar o vinho, mostrar o melhor que é o sangue de Jesus, mostrar o melhor que é o sacrifício dele em nosso favor, que nós temos esse sangue sobre as nossas vidas. A Páscoa é a marca do sangue sobre a nossa vida. Por isso, todas as festas é a marca de um sangue. O Cordeiro foi morto. Ele está sobre as nossas vidas. No Pentecostes, sobre as nossas cabeças, está esse fogo, esse sangue que nos salvou, colocou o fogo sobre a nossa cabeça. No Pentecostes, nos tabernáculos, colocou a água novamente saindo e jorrando do nosso interior. São as 3 festas que ele diz para o homem aparecer. Apareça com a marca do sangue que você não vê, do fogo que os outros veem e da água que você dispensa. Então, a marca da sua identidade está completamente definida dessa maneira. Você, como um
verbo, você como um vaso, você como um vento de um lado para o outro, onde você está hoje, eu estou onde esse vento soprar, e amém, que esse vento sopre aqui na cidade de Santos, que esse vento sopre naquilo que nós fazemos, que esse vento sopre nos ajudadores que vamos ter em cada momento, que esse vento sopre naqueles que têm sede de uma palavra que vai ser emitida, que esse vento sopre para que todas as coisas tenham uma realidade, a realidade de um vento, a realidade de um verbo, a realidade de um vaso e a realidade que é a própria palavra verdade. A verdade é a realidade. Temos uma palavra, o verbo, ele é a nossa verdade. Qual é a verdade? Que você vai a um culto dizer para o Senhor, aqui eu estou, por favor, me ajude a minha semana. Aqui eu estou, que tudo de bom me aconteça. Aqui eu estou, por favor, eu preciso de dinheiro, eu preciso de saúde, eu preciso realmente de um feliz ano novo, eu preciso de dinheiro no bolso e saúde para dar e vender. Isso é realmente o conceito religioso, ele quer uma adoração. Ele quer os verdadeiros adoradores. Aqueles que no seu espírito recebidos por esse verbo, que foi uma ação de limpeza, que foi uma ação de um vento que me levou para o lugar aonde o Senhor desejou que eu estivesse. Eu não fugi desse lugar, eu continuo nesse lugar, eu continuo no lugar que o Senhor desejou que eu estivesse. Por esse lugar aonde eu estou, Ele está realmente levando a minha vida a um lugar definido. Isso João capítulo 3, versículo 8 está dizendo justamente que o vento sopra onde quer. Então, esse vento soprou, eu estou aqui em Santos hoje, esse vento soprou aqui. Onde você está? A primeira pergunta que o Senhor perguntou a Adão, onde você está? Ele estava fora da posição. Resposta, onde você está? Eu estou onde o vento soprar. Eu estou onde o vento me levou. Eu estou onde esse vento que me levou, que fez esse sopro acontecer na minha vida, me trouxe a uma posição. E essa posição está a marca do meu espírito. E na marca do meu espírito posicionado, eu estou preparado para ir aonde ele quer. Você ouve o barulho que ele faz, o barulho do vento, você ouve, mas de onde ele vem e para onde ele vai? Assim é aquele que é nascido do Espírito. João 1 está falando do nascimento e depois nós voltamos a falar de todas essas marcas que estão colocadas no Senhor, marcas colocadas em nossa vida. Então isso foi aquilo que nós entendemos como a nossa identidade. Quando alguém perguntar aqui quem você é esse Espírito. Você é esse Espírito de um verbo vivo, de um vinho novo, de um vento definido e de uma adoração verdadeira. Ele está vendo o ajuntamento dos cristãos. Graças ao Senhor pelo ajuntamento de todos, né, que estão buscando, mas é o Pai que busca, não é você que busca. O Pai vê os ajuntamentos, ele está buscando quem é o adorador. Porque o que ele precisa? Ele precisa de um testemunho. Ele não precisa convencer alguém que ele é mais forte do que Maomé, que ele é mais forte do que Buda, que ele é mais forte do que Mamon, que ele é mais forte do que o seu ego, que ele é mais forte do que Eros. Ele não tem que convencer alguém disso. Ele tem que buscar o testemunho em nós, de que esse testemunho em nós vai condenar Satanás para sempre no juízo final. A nossa vida é uma sequência de eventos que vão produzir um testemunho. E que esse testemunho produzido possa ser entregue na mão do Pai, dizendo: aqui está o que o Verbo fez nesse vaso limpo, que foi guiado por um vento imprevisível, mas ele carregou uma verdade no seu espírito. Então, você pode ver o exemplo da vida de Paulo e dos apóstolos, que entenderam na ressurreição de Jesus que eles tinham esse verbo vivo. E João fala, olha, o que era desde o princípio. 1 João, capítulo 1, que é a verdade de João, depois nos escritos que ele fala, lá em Apocalipse, ele fala dessa mesma maneira, mas em 1 João, ele está declarando, então, na finalização dos seus escritos, né? Eu ministrei isso no programa da JFA, que deve estar gravado também sobre isso, sobre os escritos de João. Né? Ele fala, então,
1 João capítulo 1 começa justamente declarando essa verdade, dizendo exatamente isso. 1 João 1:1, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. Não sabia que era verbo, ele sabia que era vaso, ele sabia que era vento, ele sabia que era verdade. A vida se manifestou e nós a vimos, e dela damos testemunho e anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e que nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, anunciamos a vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai, com o seu Filho, Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. E depois ele continua falando sobre luz e a marca, efetivamente, de 1 João 1, é a marca de João 1, e depois é a marca de Apocalipse 1. São as 3 visões de Jesus nesse verbo. Que você possa tocar esse verbo, que você possa desejar ser esse vaso limpo, que você seja guiado por um vento imprevisível. Eu não gosto de vento imprevisível, eu gosto da minha coisa, da minha vida, tudo certinho, organizado. Aqui está minha vida financeira organizada, minha vida emocional organizada, tudo certinho. Irmãos, nós não queremos nada errado, mas o certinho é vocês terem um testemunho de que esse vento te levou para o lugar que o Senhor deseja, que esse chicote tocou na sua vida, tirou de você os câmbios que as pessoas fazem das suas vontades diante de uma divindade e trouxe a você o entendimento que uma pecadora samaritana ouviu. Não foi o Nicodemos que ouviu, não foram os discípulos que ouviram. Foi uma pecadora samaritana mal falada, e quando os discípulos voltam em João 4, falam, mas Jesus falou com essa mulher, coisa estranha. Sabe o que ele estava falando? Deus é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Meu Deus. Você escolheria uma mulher pecadora, inimiga, traidora, cheia de 6 alianças falsas e maridos, para declarar essa verdade? Mas aí está justamente a marca do que temos visto da nossa identidade. A nossa identidade em João é justamente essa. Eu quero que você olhe agora entendendo o que o Senhor fez na sua vida e desejando ter na sua vida a marca de uma identidade que torne você uma pessoa definida no seu espírito por esse verbo, por esse vaso, por esse vento, por essa verdade. Olha agora ao Senhor e entrega a sua adoração no espírito ao Senhor. Aleluia. Não sei, a transmissão aqui para mim ficou. Estou vendo meu olho grande aqui assim na tela, na horizontal. Amém. Isso é da minha inépcia em tratar com essas coisas. Mas graças ao Senhor que o Senhor vai mandar sempre ajudadores e vamos ter o melhor uma transmissão sendo executada. Mas que o Senhor possa ter misericórdia e possa nos fazer entender que esse plano tão maravilhoso do Gênesis, ele foi reproduzido por alguém que entendeu. João no capítulo 1 entendeu. Em 1 João ele entendeu. E em Apocalipse, João no capítulo 1, vou ler aqui o que ele disse, o que aconteceu com ele em relação a essa marca do verbo vivo. Né? Ele diz justamente essa condição que ele viu, né? Ele fala, João, em Apocalipse, no capítulo 1, ele fala, no versículo 9, eu, João, irmão e companheiro de vocês, na tribulação. Onde está a tribulação? Está na nossa carne, está na nossa alma. É só tribulação. Né? Você fica enfermo, fica limitado, você sofre angústia, sofre restrições, é a tribulação. No reino, onde está o reino do Espírito, e na perseverança está em dizer, olha, eu preciso ficar nesse reino. Eu não posso ficar só nessa tribulação. A tribulação vai continuar até o fim. Ela vai aumentar, vai ser a grande tribulação. Mas nesse momento da grande tribulação,
Eu sou companheiro da grande tribulação. Eu sou companheiro da tribulação que me levou aonde? Me levou ao reino, a governar a minha vida no Espírito e a perseverança a estar em Jesus. E onde que ele estava? Quando escreveu isso, ele estava em Patmos. Ele fazia o que em Patmos? Exilado, dizendo, você não presta, você não serve. Nós dominamos você, te enviamos para Patmos. Não foi realmente o Império Romano que enviou para Patmos. Foi o vento imprevisível que enviou para Patmos. Ele estava lá em Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. E o versículo 1:10 de Apocalipse diz, achei-me no Espírito no dia do Senhor e ouvi atrás de mim uma voz forte de trombeta dizendo, escreva num livro o que você vê, mande-o às 7 igrejas. Voltei para ver quem falava comigo. Ao voltar, o que ele viu? Ele não viu o Filho do Homem, os anjos descendo sobre ele. Ele não viu um chicote limpando um recinto. Ele não viu simplesmente um vento e alguém buscando como isso pode acontecer. Ele não viu uma mulher samaritana num poço dizendo verdades espirituais para uma cidade. Ele viu 7 candelabros e no meio dos candelabros um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares, porque ele é justamente um sacerdote, cingido à altura do peito com um cinto de ouro, porque ele tem amor para as nossas vidas. A cabeça e o cabelo brancos como a alva lã e como a neve, porque ele tem na neve o refrigério e na lã ele tem o aquecimento, ele nos aquece, ele nos refrigera. Assim é a marca dos seus cabelos. Então o cabelo é uma cobertura, essa cobertura ela é ambígua. A cobertura ela é neve, porque ela refrigera, e ela é lã, porque ela aquece. Então você vai ter essa água e vai ter esse fogo. E os seus olhos tinham chamas de fogo. Aleluia. Olha como a representação do Espírito está tão definida nesses escritos. Você possa ter entendido o que é João 1, o que é 1 João, o que é Apocalipse 1, o que são os escritos de João, o que é a visão da sua identidade. Oh, que você seja esse verbo e vaso, que você seja aquele guiado por esse vento, com uma verdade no seu espírito, porque ele viu tudo isso e os seus pés ao bronze polido, refinado na fornalha, a voz como o som de muitas águas. Sempre essa ambiguidade, criando e guiando as pessoas. E o que mais ele viu? Ele viu na mão direita 7 estrelas, da sua boca uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Ao vê-lo cair aos seus pés como morto, porém ele pôs a mão direita sobre mim, dizendo, não tenha medo. Quem teve medo foi Adão, que se escondeu. Mas agora João, ele era a marca do verbo vivo. Ele era a marca de um vaso limpo. Ele estava em Patmos por um vento imprevisível. E ele teve uma visão da verdadeira adoração. E toda a visão de Apocalipse, João 1, quem é Jesus, João 2, quem são os vencedores, João 3, 2 e 3, quem são os vencedores. João 4, quem é o trono, João 5, o que são os selos, as taças, e você vai, as 12 visões de Apocalipse, é uma palavra que nós temos também aí no nosso canal, explicando esses 21 capítulos, como todos eles estão levando a mim e a você a essa adoração. Não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo para sempre e tenho as chaves da morte e do inferno. Por isso, Éden tinha sido trancado o caminho da árvore da vida. Esse caminho foi aberto no Calvário e agora as chaves da morte e do inferno estão com o Senhor, que tomou esses espíritos em prisão, que declarou a vitória sobre aqueles anjos caídos no Éden, no dilúvio. Por isso, ele está agora preparado para realmente dizer, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu sou aquele que era, que é e que há de vir, todo-poderoso. Ele explica aqui as 7 estrelas na mão direita e os 7 candelabros. As estrelas são os anjos e os candelabros são as próprias igrejas.
na nossa adoração, a alegria de dizer, eu por essa adoração estou andando no meio dessas igrejas. Por andar no meio dessas igrejas, eu estou declarando a minha vitória, a vitória do verbo vivo, a vitória do vinho, do vaso transformado, cheio de vinho novo, a história de um vento que sopra, está definido nesse lugar e nesse momento da adoração do Pai em Espírito. Quero orar com você nesse momento, nós vamos ministrar fevereiro e nós vamos orar sobre essas situações todas que nós estamos vivendo, mas eu quero que você então possa entender essa marca de João e entender no seu espírito o que você vai viver nesse mês de fevereiro. E glória a Deus, nesse mês de fevereiro, o Senhor tem cada vez mais oportunidades e realidades para trazer sobre cada um de nós a marca do Senhor e a marca do seu poder. Olha agora ao Senhor, peça que você não seja rotulado com adjetivos, que você não seja preocupado com tantas coisas que são colocadas na sua vida. Os homens estão preocupados com os seus pronomes, né? Que desvio do verbo. Eu só quero o verbo vivo, não quero os pronomes. O Senhor colocou pronomes masculinos e femininos. Irmãos, é triste ver como esse mundo está voltado para coisas que não são, para deformações absurdas. Nós estamos declarando que todas as coisas estão nessa verdade. Olhe agora ao Senhor e declare que você deseja mesmo o verbo vivo, que você deseja esse vaso limpo, que você está cheio do vinho novo. O sangue de Jesus está sobre a sua vida e ele purifica de todo o pecado. É o que termina 1 João 1 também, dizendo que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e para nos purificar. Oh, Senhor, obrigado porque nós podemos ter o verbo vivo agora, Senhor, sermos localizados em nosso espírito, termos esse espírito, esse verbo, termos esse espírito, esse vinho, termos, Senhor Jesus, essa limpeza desse vaso, Senhor. Vira as mesas desses cambistas, Senhor, que querem trocar a Tua presença por algo, Senhor. Nós queremos a Tua realidade. Nós queremos, Senhor, por essa realidade que estamos buscando em Ti, Senhor Jesus. Buscando verdade, buscando, Senhor, o Teu Espírito. Senhor Jesus, nos faça viver esse Espírito. Nos faça declarar esse Espírito. Nos faça, Senhor Jesus, governar nesse Espírito como governou José. Nos faça entender nesse Espírito todas as coisas que o Senhor desejou trazer esse entendimento. Olha agora ao Senhor pela sua identidade. Vamos orar contra as deformações que existem em tantos lugares. Nós não queremos a deformação. Nós queremos receber um fevereiro onde nós vamos ter a possibilidade do Senhor, uma identidade completamente estabelecida. A verdade, a vontade do Senhor em cada um de nós, nos fazendo mais que vencedores. Senhor Jesus, aí está a tua vontade, Senhor. Queremos pela tua vontade estabelecer aquilo que é teu. Tem misericórdia de cada uma das nossas imperfeições, Senhor, das minhas limitações, com todas as coisas que nós estamos lidando, Senhor. Nós queremos esse verbo vivo, Senhor. Queremos nesse verbo vivo, Senhor, andar e caminhar numa direção maravilhosa, Senhor. Queremos nesse verbo vivo, Senhor, declarar a tua vontade sobre as nossas vidas. Queremos, Senhor Jesus, nesse verbo vivo, declarar que todas as coisas em cada um de nós, Senhor Jesus, vai subsistir, Senhor, a todo fracasso, Senhor, que a limpeza religiosa quis provocar, mas ela só tem uma água morta, sacerdotal, ritualística. Nós não queremos isso, Senhor. Nós queremos o Senhor mesmo com chamas de fogo. Nós queremos com os seus pés num bronze polido. Nós queremos um candelabro aceso, incandescente, dando testemunho do Senhor em cada cidade. Olha o testemunho da tua igreja Santo, Senhor Jesus. Olha o testemunho das crianças que hoje tiveram, Senhor, uma inspiração, Senhor.
Olha o testemunho de todas as coisas de quem o Senhor quer chamar para ser como Abraão e para ser como Davi. O Senhor é o filho de Abraão, Isaque, o Senhor é filho de Davi, Salomão. O Senhor é aquele que está edificando um templo, Senhor, e estabelecendo um altar em conexão com esse templo, Senhor. Olha o nosso altar, que é a nossa própria vida, nosso espírito, nosso corpo apresentado agora ao Senhor. Aleluia. Vamos já fazer essa oração da virada, temos 5, 7 minutos. Peça agora ao Senhor todas as coisas que esse mês de janeiro trouxe a você de entendimento do quântico, do invisível. O quântico não tem a ver com o místico, tem a ver com as leis invisíveis, né? E saiu tanto o prêmio Nobel que buscou na literatura quântica um poder de fazer o computador quântico e ganhou aí o prêmio Nobel do tunelamento quântico. Também saiu uma notícia ontem de mais aplicações quânticas que começam a se revelar, como o Senhor quer se revelar, como as coisas espirituais começam a ser reveladas e como o poder desta revelação começa a tocar em cada uma de nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Eu vou ler alguns comentários aqui para nós orarmos. E aquilo que foi colocado aqui, amém. Leandro, glória a Deus. Paz do Senhor. Amém. Me dizem tudo. Aleluia. Isabel está desatualizada sobre a renascer. Aleluia. Glória a Deus. Estamos renascidos em Cristo no vinho novo. Estamos aqui em Santos. Estamos aí levados pelo Senhor no vento do Espírito, buscando a unidade da igreja. Graças a Deus, estou servindo meus irmãos aqui da 100% vida. Glória a Deus. E onde você estiver, na cidade que você estiver, defina seu testemunho com o Senhor. Amém. O último Adão é o verbo entre nós. Amém. Catinha, Shalom. O último Adão veio nos libertar. Amém. Glória a Deus. Renata, tem Renata, saudades também desse oi aqui. Glória a Deus. Shalom. Vem para a mesa da comunhão. Queremos essa mesa, esta realidade. Glória a Deus. Amém. Se inscrever no canal. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Escreve amém. Gratidão por janeiro, nesse mover das águas do Evangelho de João, com a realidade de Gênesis, no último Adão, o verbo se fez carne, mês com riquezas do alto, partiu fevereiro movendo as águas. Glória a Deus por janeiro, desoleando pelo vento soprado, que guia aqueles que confiam no imprevisível. Amém. Dedique tudo isso agora ao Senhor. Olha agora ao Senhor, eu vou me ajoelhar aqui onde estou. Essa câmera vai ficar como está. Amém. Glória a Deus, né? Eu estou enxergando meu rosto desse tamanho aqui. Mas a transmissão também está sendo na vertical. Estou aqui na horizontal, na horizontal, que foi a transmissão da nossa aula, né? Mas graças ao Senhor. Vamos receber esse fevereiro, onde você vai ter uma marca de potencialidade na sua vida. Amém. Glória a Deus. É isso aí. Gratidão por tudo que Deus tem nos dado, presente de vida, saúde todos os dias. Aleluia. Glória a Deus por todos os comentários colocados aqui. Nós vamos entender essa marca de fevereiro. Nós vamos receber do Senhor. Eu vou provisar sobre a sua vida os capítulos 5, 6, 7 e 8, que vão mostrar as possibilidades na sua vida. Então, agradeça pela sua identidade de verbo, de vinho, de vaso, de vento, de verdade no Espírito. Agradeça isso agora ao Senhor e receba caminhos, consagrações, celebrações e cancelamentos das condenações. É o que vamos ter em fevereiro, nas possibilidades. Obrigado, Senhor, pela nossa identidade. Queremos estar pronto agora para fevereiro e entender mais da Tua palavra. Obrigado pelos capítulos 1, 2, 3 e 4 que nos dão essa identidade, Senhor. E pelos capítulos 5, 6, 7 e 8 de uma palavra eterna que vamos mergulhar, Senhor. E no mergulhar dessa palavra, toda a Tua verdade, Senhor, vai se manifestar. Toda a Tua vitória vai estar sobre a nossa vida, Senhor Jesus. Toda essa realidade pertence a cada um de nós. Senhor Jesus, move todas as coisas. Move todas as coisas que o Senhor tem desejado como
como realidade para cada um de nós. Recebemos agora, Senhor Jesus. Recebemos agora, Senhor, esse mês de fevereiro. Queremos nessa oração de fevereiro, Senhor Jesus, buscar aquilo que o Senhor tem desejado para cada um de nós. Orar e ler a tua palavra, Senhor Jesus. Estar entendendo, Senhor, a possibilidade de todas as coisas, Senhor. Tudo aquilo que é possível na tua intervenção, aquilo que é possível nesta realização, essa possibilidade que nos visita, por essa visitação, todas as coisas que nós iremos declarar como suas, Senhor Jesus, porque são nossas e são suas, e nesse Espírito, Senhor, elas estão colocadas e declaradas, Senhor Jesus. Declaramos a marca dessa vitória, declaramos a marca dessa bênção. Declaramos sobre cada um daqueles que estão acompanhando nesta oração, Senhor, o desejo de que esse fevereiro, Senhor, se levante, Senhor. Se levante como a possibilidade, Senhor. Encha a nossa mente das possibilidades que o Senhor quer trazer para nós fazermos, Senhor Jesus. Tudo é possível aquele que crê, Senhor Jesus. Todas as coisas são possíveis para o Senhor. Ó Verbo vivo, ó vaso limpo, ó vento imprevisível, mas cheio da tua direção. Ó verdadeira adoração que nos faça em espírito e em verdade. Sermos colocados em ti, Senhor Jesus. Recebe, Senhor, agora, Senhor, a consagração do que vamos viver, Senhor. E a marca do que esse mês de fevereiro vai trazer a cada um de nós. Nos visita, Senhor, com essas possibilidades. Que possamos, Senhor, vencer as impossibilidades, Senhor Jesus. E enxergar nos seus dons e talentos tudo que o Senhor nos deu, Senhor. E dessa forma de revelação, desfrutarmos de ti, Senhor Jesus. Olha os meus irmãos que estão nesse clamor, Senhor Jesus. Olha cada um que está recebendo, Senhor, e vivendo para esse mês coisas novas que ainda não viveram, Senhor Jesus, mas que vão viver agora, Senhor. Vão viver porque nos confiamos em todas as coisas, Senhor, que o Senhor vai soprar. Confiamos, Senhor Jesus, em tudo que o Senhor vai trazer à existência. Confiamos, Senhor Jesus, em todas as coisas que o Senhor desejou que cada um de nós vivêssemos, a nossa identidade. Viveremos numa poderosa possibilidade, Senhor. Tudo é possível, nada é impossível, Senhor Jesus. Ordene, então, todas as coisas a cada dia, Senhor, na consagração desses eventos, Senhor Jesus, na comunicação de comunhão que o Senhor interfere, ativando, Senhor, nas superposições, Senhor, e no sincronismo, Senhor, nas frequências que estão sendo estabelecidas, Senhor, na realidade da tua energia que está sendo, Senhor, enviada, Senhor Jesus, nesse entremesclar, Senhor, do teu Espírito em nós, que está gerando essa comunhão, Senhor, que o testemunho de cada palavra a cada dia nos seja entregue, Senhor, e nos seja colocado como devolução ao Senhor, nos dá esse entendimento de que tendo uma palavra a cada dia nós vamos avançar e vencer. Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Amém, glória a Deus. Aleluia. A marca do Senhor, a marca do seu poder. Vamos então, você que tem acompanhado aqui esses slides aqui, falando sobre fevereiro. E glória a Deus, porque se você está pleno da sua identidade, você agora está pleno da sua possibilidade. O que é essa possibilidade? Em João capítulo 5, 6, 7 e 8. São todas as marcas da letra C. E João capítulo 5, depois de que ele encontra essa samaritana, anuncia essa verdade, a cidade inteira é alcançada. E amém por essa cidade alcançada. Em João capítulo 5, ele está na maior cidade que existe ali, a cidade de Jerusalém. E o que havia lá em Jerusalém?
Havia um cenário favorável, mas esse cenário favorável ele era completamente frustrante, porque, mais uma vez, ele está dizendo do cenário de uma religião, um cenário de uma religião frustrante, onde a realidade desta religião está colocando as pessoas no ambiente de festa. Ele diz, passado essas coisas, João 5:1, havia uma festa dos judeus e Jesus foi para Jerusalém. Que festa seria essa, né? Ninguém sabe, está dizendo, bom, pode ser das várias festas judaicas, mas eu tenho para mim que era a festa dos tabernáculos, né? Está na sequência. No 7 ele fala dos tabernáculos, um ciclo para mim que passou esse ciclo da Páscoa, que foi justamente aquilo que está em João 6, meus amigos. Isso é a questão da fé. É a questão que havia águas ali. E o que havia nessa festa, né? O portão das ovelhas. Você vai para Jerusalém, você passa por esse portão das ovelhas, onde elas são destinadas ao sacrifício. Né? Então, ali tem um local onde as ovelhas escolhidas para o sacrifício passavam pelo portão. Hoje, você entra por aquele portão, à direita tem Betesda, e à esquerda tem o acesso à esplanada do templo, que está controlado só pelos árabes que estão levando as pessoas àquela mesquita. Mas há uma porta das ovelhas. Mas quem que é a porta das ovelhas? É Jesus. Para levar as ovelhas para onde? Para um sacrifício? Não. Para levar para o pasto. Para levar para um lugar onde eles vão ter alimento. E ali é aquele portão. E havia um tanque chamado Betesda, Beit é casa, Hesed é misericórdia, Bet Hesed, Betesda, que é justamente a casa de misericórdia. Mas olha só que nome colocado, mais uma vez um adjetivo de uma religião sendo colocado ali. O que existe ali? Uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando que a água se movesse, porque um anjo descia de tempos em tempos, agitando. E o primeiro a entrar no tanque, quando a água era agitada, sarava de qualquer doença que estivesse. E havia um homem ali, 38 anos. E Jesus, sabendo que estava assim, perguntou, você quer ser curado? E o enfermo respondeu, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. Jesus lhe disse, levanta-se, pegue o seu leito e ande. E aqui está a primeira marca de fevereiro em nossa vida, que é a marca de um caminho inversor, que nós vamos fazer o caminho contrário. Aquele homem que deu uma ajuda para ir até o tanque. Jesus disse, não, a ajuda é você se levantar e sair daqui. Como é que eu vou me levantar se eu estou há 38 anos aqui enfermo nessa posição? E ao longo da semana nós vamos ver essas palavras, os seus significados. 38, não tem como fugir do significado justamente do homem dando voltas no deserto por 38 anos. E graças ao Senhor, ele diz, pegue o seu leito, que era proibido no sábado você fazer isso, você carregar o seu leito. Mas o homem que detém aquele leito carregando por 38 anos, agora tem uma inversão. Não é o leito que o carrega, é ele que carrega esse leito. Ele carrega esse leito, e por carregar esse leito, ele estabelece um sacrilégio para aquelas pessoas que dizem, mas como é que você está fazendo isso? Você não pode carregar esse leito. Você não pode fazer isso. Você está fazendo alguma coisa bastante contrária à religião. E graças ao Senhor que nós não estamos preocupados com o que a religião está dizendo. Nós queremos praticar essa inversão. Nós temos nessa inversão a marca do que o Senhor deseja sobre as nossas vidas. Eu quero que você possa entender o significado dessa inversão e declarar por essa inversão que há um caminho aberto sobre a sua vida. E esse caminho, você tem autoridade de cura fora desse ambiente e, ao mesmo tempo, fora dessa paralisia. Nós vamos, nesse domingo, amanhã vai ter o domingo do Levantar Consciente, testemunho crescente. Eu quero que você entenda depois dessa palavra, como que você tem
consciência. Quando o Senhor disse, levanta-se, pega o seu leito e ande, o homem imediatamente se viu curado. Mas Jesus não orou pela cura daquele homem, mas ele profetizou um destino novo para ele. E nesse destino novo que está profetizado, o Senhor colocou nesse destino uma marca maravilhosa, a marca dizendo, você não está mais nessa posição, você está agora indo em direção a todas as coisas que eu estou ordenando que se cumpra sobre a sua vida. Eu quero que você receba essa direção inversora sobre a sua vida. Nós vamos ter textos para orar e ler aqui agora, mas nós vamos, ao mesmo tempo, nesse instante, dizer, nós queremos um outro sistema. Eu quero uma possibilidade nova, eu não quero a possibilidade de ir ao tanque e receber ajuda para o sistema antigo. Eu não quero ajuda para o sistema antigo. Eu não quero mais anjos, eu não quero mais pessoas, eu não quero mais tanque, eu não quero mais água, eu não quero mais essa rotina e esse ritual. Eu quero sair desse ritual. Eu quero entrar numa nova dinâmica. E essa dinâmica que é o que o Senhor tem para você. Levanta, pega o seu leito, exerce autoridade sobre essa situação contrária à sua vida. Qual é a situação que está te colocando justamente debaixo desses 5 pavilhões? Porque tem 5 pavilhões, esse tanque de Betesda, né? Está ali, 5 pórticos, é a marca da lei, os 5 livros da lei, cercados pela lei, e o que existia ali? Enfermos, cegos, coxos, né? Paralíticos, todo mundo esperando uma água se mover. Nós não queremos esse sistema. Por isso nós vamos entregar uma oferta agora, que é uma oferta do caminho inversor. Você vai dizer, Senhor, por essa oferta eu vou inverter todas as coisas da minha vida. Eu vou inverter o sistema do que eu estou esperando. Eu vou inverter a direção da minha oração. Eu vou inverter o caminho de negar um sábado, de carregar um leito um sábado, de exercer sobre a minha vida agora um caminho de autoridade. Eu quero essa autoridade sobre a minha vida e pelo poder dessa autoridade eu vou avançar e jamais retroceder. Senhor Jesus. Aleluia. Queremos avançar, queremos tomar esse leito e andar, Senhor, para fora de um sistema religioso, para fora de uma festa que nada produz, para fora de uma Jerusalém que tem ovelhas para sacrifício. Nós queremos, Senhor Jesus, uma outra condição em nossa vida. Oh, a tua misericórdia, Senhor, Bet Chesed, a misericórdia que nos faz gerados, Senhor, as misericórdias que nos faz alcançar misericórdia, Senhor. Alcançamos agora essa misericórdia. Olha agora a nossa oferta entregue ao Senhor. E por essa oferta entregue ao Senhor é um caminho inversor. Senhor, dá um caminho de reversão, dá um caminho contrário aberto pela tua palavra. Mesmo num sábado, Senhor, mesmo numa condição contrária, Senhor, ao que a lei manda, nós estamos entendendo a tua dinâmica e pela tua dinâmica estamos recebendo essa inversão e esse caminho. Eu ordeno, Senhor, esses caminhos nessa semana, a inversão dos caminhos da espera humana, Senhor, e viver mesmo o teu evento, Senhor, viver mesmo aquilo que o Senhor deseja estabelecer. Nos faça estabelecidos por aquilo que é teu, Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Amém, queridos. Vamos agora ao Senhor uma oferta por aquilo que você quer ver como um caminho inversor na sua vida. Nossa chave Pix é igrejavinhedo@gmail.com. Entre no seu ambiente bancário, eu vou ministrar a você. João 6, 7 e 8. Você entendeu a marca de João 5? Você entendeu a marca dessa inversão fora desse ambiente e fora dessa paralisia? A religião vai contestar aquelas pessoas dizendo, você não tem realmente como fazer isso, você não pode fazer isso. Isso é contra a lei. Quer dizer, você pode ser enfermo desde que você não fira a lei dos religiosos. Isso é
absoluta falta de misericórdia. Nosso Senhor falou nas bem-aventuranças: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Que essa misericórdia possa estar pronta sobre cada uma de nossas vidas, que possamos ter essa consciência de um testemunho crescente que vai trazer a cada um de nós o necessário. Entre no seu ambiente bancário, igrejavinhedo@gmail.com, igrejavinhedo@gmail.com vai ser a conta da Belo Criações, e você entrega a sua oferta nesse CNPJ, e você vai declarar com essa oferta que eu estou fora desse ambiente, que eu estou fora dessa paralisia, que eu estou enxergando onde o Senhor quer que eu esteja, que eu estou me levantando conscientemente para um testemunho crescente. Amém? Senhor Jesus, obrigado por aqueles que se levantam, Senhor. Se levantam para ofertar a Ti, Senhor. Se levantam para inverter relações de domínio na sua vida, Senhor. Se levantam para mostrar que estão curados no ambiente religioso, Senhor. E por isso a nossa oferta, Senhor, não é uma imposição ou uma obrigação, mas é um agradecimento, Senhor, é uma gratidão, é uma disposição, é uma realidade, é uma busca, Senhor, é uma verdade, Senhor. Ó Senhor Jesus, nos faça entender como essa verdade vai estar produzindo, Senhor, adoradores, como essa verdade vai estar produzindo pessoas fora de um sistema, Senhor, andando para caminhar e encontrar ao Senhor e ser confrontado com todas as coisas, mas fazer aquilo que o Pai está fazendo, realizar como o Pai está realizando, e por isso enxergamos ao Senhor, e como o Senhor está fazendo, nós estamos reproduzindo. Nós queremos enxergar o Senhor e a Tua Palavra, por isso avançamos nesta direção, em nome do Senhor Jesus. Amém? Graças ao Senhor pela palavra que você tem colocado no seu espírito, como essa palavra vai trazer a você a realidade. Temos aqui, você que está acompanhando os slides aqui, textos do Orar Ler. E eu quero que você tenha ao longo dessa semana esses textos. Aqui tem João 5, de 1 a 4, depois 6 a 8, o 14, 17, 19, 24, 30, o 35, 40, 45. O que é você orar ler? Orar ler é você ler esse texto e colocar essas palavras em oração. Então, esse João 5, de 1 a 4 que nós lemos aqui, você está orando essa palavra, dizendo: Senhor, obrigado, porque nós estamos na verdadeira festa com o Senhor e não nessa morte em Jerusalém. Você leu o versículo e você extraiu a verdade espiritual desse versículo. Então, isso que você está orando e lendo, declarando como essa verdade está colocando na palavra do Senhor uma realidade, e como essa realidade da palavra que você está orando está fazendo você entender. Então, eu quero você todo dia em contato com a palavra, em conexão com a palavra, para ler, para orar e para ter uma realidade daquilo que você está orando. Amém? Então, aguarde a palavra de amanhã, que nós vamos falar sobre se levantar consciente de um testemunho crescente. Você vai enxergar como um testemunho crescente está tirando você, está tirando desde João, todo o ministério do Senhor, as pessoas que querem ir para fora de uma religião, estabelecendo a marca de domínio e tendo a marca de uma verdadeira misericórdia sobre a sua vida. Amém? Aí nós temos em João capítulo 6, é um dos capítulos mais extensos que nós temos no Evangelho, mais extenso do Evangelho. E eu acho interessante que o único 666 da Bíblia é em versículos. Tem outro capítulo 6 com tantos versículos, mas no capítulo 6 de João, você vai ter aí 71 versículos. João 6,66 é o 666 da Bíblia. Interessante. João 6,66.
Está dizendo que diante da palavra que ele deu, né? Olha o que diz João 6,66. Diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Por que eles o abandonaram? Porque palavras que ele declarou fortes, palavras que eles não poderiam suportar. Ele disse sobre comer a carne e beber o sangue. Ele está falando de uma multiplicação verdadeira da essência que ele tinha sobre cada um de nós. E eles acharam aquela palavra muito desgastante, mas como? Você é vampiro agora, assim, comer carne, canibal e vampiro, comer carne e beber sangue. E quando as pessoas tomam as coisas do aspecto natural, elas não conseguem enxergar coisa alguma. Elas só conseguem enxergar no aspecto espiritual. O que a palavra do Senhor diz, e como essa palavra viva e poderosa quer nos fazer entender questões tão fortes de uma consagração que parecia impossível. Estavam naquela multidão, eles estavam ali com fome e o Senhor disse, bom, agora vamos inventar, né? Os discípulos de Jesus vão inventar de alimentar essa multidão. Mas ali estava aquela multidão, né? E justamente era um tempo de Páscoa. Então, por isso que eu acredito que a festa de 5, né, era tabernáculo, depois agora que tem a Páscoa novamente, são 3 Páscoas que Jesus passa, né, na sua história, né? A Páscoa dos 12 anos, a Páscoa aqui de João 6 e a sua última Páscoa, são registros que tem dessa passagem, estava nessa Páscoa, onde as pessoas realmente estavam próximas dessa festa, e a multidão estava, e justamente Jesus disse a Filipe, onde vamos comprar pão? E Jesus pergunta isso, né? Porque ele está buscando, né, nessas possibilidades, né? Há realmente uma consagração que é impossível. Mas você está nesse mês de possibilidades, bem-vindo a fevereiro das possibilidades. Você vai enxergar onde não tem possibilidade, a possibilidade da ação do Senhor na tua vida. Então vai ser a semana que vem, vai ser a semana do sustento quântico para o corpo pela oferta multiplicação dimensional. Onde nós vamos encontrar? Ele falou assim, não, Jesus estava testando, né? Então, quantos testes nós passamos por aquilo que Jesus fala e você diz, bom, mas o que vai acontecer aqui? Ele estava testando, né? E a resposta de Filipe foi, nem mesmo 200 denários seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço, né? Mas havia ali André. Então, o Filipe, que foi muito bem outras vezes, né, falou para Natanael, vem ver. Agora ele faz uma avaliação. Essa avaliação fala, olha, do ponto de vista natural é impossível. E esse fevereiro vai trazer justamente isso, consagrações que são impossíveis. Porque aquele menino, aquele André disse, ó, tem um menino aí que tem 5 pães e 2 peixinhos. Mas ele também foi incrédulo e disse, o que é isso para tanta gente? Jesus disse, então pede para eles se assentarem. E os homens se assentaram, eram quase 5.000. Interessante que são 5.000 e são 5 pães. Você tem um pão para 1.000. O que isso está dizendo? Ele está dizendo que nós temos poder sobre 1.000. Um tem poder sobre 1.000. Um pão alimenta 1.000 pessoas. E essa 1.000 é um número também simbólico, declarando como o Senhor tem em um pão uma possibilidade de multiplicação. Quando você descansa, senta aí. Senta, fazer o quê, meu? Você está doido? 5 pães? Manda o pessoal embora. Você está fugindo num caminho de milagres, num caminho inversor, e você vai encontrar descanso na impossibilidade. Você está encontrando na consagração impossível. A mão está cheia de obediência. Então, o que você vai ver? Um cesto cheio de realidade. Quando você está realmente entendendo esta dinâmica,
pela dinâmica que você está entendendo, o Senhor está satisfazendo você. Então, no outro domingo de João 6, vai ser o domingo da saciedade infinita. Contra o maná. O maná, ele é finito. O maná, ele é mortal. Os pais comeram o maná e morreram. Mas agora ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele tem nessa marca do pão uma marca poderosa. Então, o que Jesus faz? Ele consagra aqueles 5 pães e 2 peixes. Né? E quando ele deu graças, ele distribuiu. E eles estavam satisfeitos e recolheram os pedaços para que nada se perca. O que eles fizeram? Eles encheram 12 cestos de pedaços, 5 pães de cevada. Depois que todos tinham comido, quando as pessoas viram o sinal, disse verdadeiramente: esse é o profeta que devia vir ao mundo. Jesus ficou sabendo que estavam para vir com a intenção de fazê-lo rei à força. Então ele se retirou outra vez, sozinho, para o monte. Aí aparece a situação de ele vai andando sobre aquelas águas, outra impossibilidade. Então, graças ao Senhor que o caminho do impossível não é o caminho do visível. Você está vendo 5 pães? Eu estou multiplicando para alimentar 5.000 pessoas. Você está vendo essas águas? Eu estou abrindo um caminho e andando sobre elas. E aí entra na última parte de João capítulo 6, a partir do versículo 22, né? A multidão que ficou do outro lado do mar, né? Só viu que tinha um pequeno barco, Jesus não entrou nele. Né? Então, onde estava Jesus, né? Naquela multidão? Jesus ele não saiu do barco, ele teve o caminho da água. Ele entrou pela água e chegou a aquele barco via água, andando sobre aquelas águas. Né? E aí, no versículo 25, capítulo 6, ele chega em Cafarnaum e pergunta: mestre, como o Senhor chegou aqui? Qual a resposta como ele chegou aqui? Por um caminho impossível, por um caminho que você não enxergou, por um caminho de andar sobre as águas. E glória a Deus que você está consagrando aquilo que é impossível e vivendo na possibilidade de caminhos que vão surgir para fora do ambiente religioso, por cima das águas, nas mãos que nada têm e tudo possuem. E ele declarou: vocês estão me procurando porque vocês comeram pães. Aí o versículo 27 é uma palavra tão forte dizendo: trabalhem não pela comida que se estraga, que perece, mas aquela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus, o Pai, o confiou com o seu selo. Ué, que selo é esse? O selo é uma garantia de que na sua mão, quando eu enviar 5 pães, eles vão alimentar 5.000. Então o Senhor tem um selo, uma garantia. A garantia de quando ele colocar o pé na água, ele não afunda, ele vai andar sobre aquela água. Então você trabalha pelo pão que permanece, você trabalha a palavra do Senhor. E você usa a palavra do Senhor trabalhada na sua vida para realizar essa obra. Então ele fala: mas que sinal é esse? Ele vai referir então ao que aconteceu com o milagre dos pães. Os pais, ele fala no versículo 31, os pais comeram o maná e aconteceu o quê? Ele deu o pão do maná e eles morreram. Mas ele é o pão vivo que desce do céu e dá vida ao mundo. Ou seja, para que ele deu vida? Para resgatar os peixes. Então, o que são os pães e os peixes? É a palavra que nos alimenta e o resgate que nos constitui como testemunho. Então, os 5 pães é a palavra contra a lei e a palavra da ação dos 5 ministérios apostólicos, proféticos, evangelistas, pastor e mestre. Esses dons que estão sobre você, nesses 5 dons estão o resgate desses 2 peixes. O que é o resgate 2? É o resgate de uma concordância. Ele está resgatando a mim e a você. Está enviando de 2 em 2 para dar testemunho do resgate. Aqueles
pães enviados era a própria palavra viva dele. Aqueles 2 peixes enviados naqueles pães é a marca dos testemunhos, daquelas testemunhas que estão dizendo: eu vou viver essa marca, eu vou entrar nessa condição. E aqui há muitos versículos para você orar, ler e entender a marca dessa palavra. Eu quero que você entenda, então, depois, quando ele diz que ele é o pão vivo, e que os pais comeram maná e morreram, Senhor, dá-nos sempre esse pão. Ele fala no 35, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome. Quem crê em mim jamais terá sede. Então, você vem pela palavra e por aquilo que você crê, um caminho se abre. Creia no caminho que vai se abrir. Não um caminho para o teu testemunho, o caminho para o testemunho do Senhor. Ele fala, tudo que pedires em meu nome, que está pedindo no nome dele. Está pedindo no nome dele aquilo que o nome do inimigo está dando? Eu só vou usar o nome dele para aquilo que só ele pode dar. Só ele vai te dar a vida eterna. Pode pedir no nome dele. Só ele vai te dar libertação. Pode pedir no nome dele. Só ele vai te dar o alívio, o descanso. Só ele pode dar. Peça no seu nome. Peça o que só ele pode te dar. A quem você está pedindo o que o outro pode dar? Qualquer um pode pegar um bromato aí e envenenar a tua vida. Eu estou já fora do pão, graças a Deus. Mas o que você tem? Eu tenho o pão da palavra, eu tenho a palavra viva que vai me sustentar e me alimentar. Então ele diz no versículo 37, todo aquele que o Pai me dá, esse vem a mim. O que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. O que ele está falando aqui? Ele está falando dos peixes. Você é o peixe que o Pai deu. Que dentro do pão dessa palavra vai alimentar muitos. Então, o que alimenta as pessoas? É a palavra e o testemunho do seu resgate. Então, alimente as pessoas com o testemunho do seu resgate. Sendo esses 2 peixes multiplicados, que não foram lançados fora. Ele desceu do céu, versículo 38, capítulo 6. Não para fazer a própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ele enviou os discípulos com esses pães cheios e com esses cestos cheios. Ele enviou para que ninguém se perca. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Porque eu queria que nenhum pedaço se perdesse, para que toda palavra e testemunho pudessem contar para a ressurreição desse último dia. Versículo 40, a vontade do meu Pai é que todo aquele que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Então os judeus começaram a dizer, começaram a murmurar, eu sou o pão que desceu do céu. Diziam, esse não é o filho de José? Por acaso não conhecemos o pai e a mãe dele? Como é que ele diz agora, desci do céu? Então ele está dizendo, olha, o que você está vendo é a carcaça. Você está vendo o corpo. Eu sou o Espírito, eu vim do céu. Mas as pessoas querem apenas declarar uma realidade daquilo que eles veem. Nós temos uma realidade oculta em nós. E essa realidade oculta vai nos fazer, então, entrar numa saciedade infinita. Aquilo que você vê é finito e mortal. Aquilo que o Senhor vê é infinito na nossa vida. Essa infinidade, infinitude, você vai ter realmente a vitória sobre aquilo que é finito e aquilo que é mortal. Eu quero encerrar o capítulo 6, ele declarando isso, né? Versículo 48, eu sou o pão da vida, os pais de vocês comeram maná e morreram. Esse é o pão que desce do céu, para que todo que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Como que a carne dele vai alimentar? Porque a carne dele colocada na cruz ressuscita em corpo de Cristo. Então ele está dizendo, o que você está se alimentando? A lei e o maná vai te levar à morte, porque o maná não os tirou no deserto.
o maná os fixou no deserto. Mas quando acabou o maná, eles estavam na boa terra. Eles entraram na boa terra e cessou o maná. Eles tinham o fruto da boa terra. Cristo é a nossa boa terra. Nós não queremos esse maná. Nós queremos viver a vitória do Senhor. Nós queremos o pão vivo que vem do céu. Nós queremos essa marca que está nos dando vida eternamente. E por isso, eles ficaram discutindo da carne, discutindo do sangue. Como é que comer a carne, como é que beber o sangue? E ele fala no 55, a minha carne é verdadeira comida. O sacrifício dele eu me alimento. Ele é o cordeiro que eu me alimento de um sacrifício. E o sangue é a verdadeira bebida. É o cálice que nós bebemos. É o vinho novo que nós temos em nossa vida. Eu tenho a Páscoa completa. Eu tenho o cordeiro que me alimenta. Eu tenho o sangue que me supre, que me livra. E por isso eu permaneço nele. E se alguém de mim se alimenta, por mim viverá. É um dos versículos mais incríveis do Evangelho, João 6,57. Assim como o Pai que me enviou, igualmente eu vivo por causa do Pai, também quem de mim se alimenta viverá por mim. Aleluia. Eu quero me alimentar de um sacrifício que é vivo e eu quero comer, beber desse sangue, dizendo que é o vinho novo de João 2, que eu estou realmente repleto desta alegria, porque o sangue me cobriu, é o sangue de 1 João que te purifica de todo pecado, é o sangue que está trazendo sobre a sua vida acesso a Apocalipse 1, aquele que tem um candelabro, aquele que anda nos candelabros, que tem as estrelas na sua mão, aquele que está com os pés de bronze, com os olhos de fogo. Ah, como eu quero comer, eu quero beber, como eu quero intimidade com essa palavra, como eu quero entender que isso realmente vai me trazer vida e vida eterna. E por isso, João 6,60 fala, dura esse discurso, quem poderá suportá-lo? Né? Ele fala, João 6,63, também muito forte, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. E essas palavras, e o resgate, e os 2 peixes, Espírito e vida. Mas há descrentes entre vocês que não creem nos pães e não creem nos peixes. E sabiam que ia trair, e por isso realmente colocou essa condição. Ele termina o capítulo 6 declarando, né? João disse, mas para onde nós, e Pedro diz, onde nós iremos, né? Pedro diz, para onde iremos? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Ele diz, eu escolhi 12, mas um de vocês é um diabo. Falava de Judas, sendo dos 12 quem acredita trair. O que ele estava traindo? Começou com incredulidade, que está resolvida. E termina com uma traição, que não é resolvida. Porque o traidor não se alimentou do pão para comer, a carne para beber o vinho e o sangue para se purificar. Ele entregou, em vez de ele absorver, ele está entregando. Ele entregou aquela carne, entregou aquele corpo. Então é o contrário. Ou você come e absorve, ou você entrega ao outro declarando, esse é o caminho que eu escolhi. O caminho da impossibilidade, ele vai absorver aquilo que é a multiplicação. Ele vai andar sobre as águas. Ele vai confrontar a religião. É esse caminho da impossibilidade que nós temos consagrado. Fora esse caminho, o caminho da traição, que está entregando para os outros, que está pegando dinheiro não para comprar pão, para se enforcar a si mesmo. Então, a traição vai existir, porque a traição entrou no céu, a traição entrou no Éden, a traição entrou na humanidade. E qual que é a única saída contra a traição? É comer e beber e não entregar o corpo para o outro. Se alimente do Senhor, que as traições, as condições contrárias vão desaparecer da sua vida. Se alimente do Senhor. Eu quero receber pão, eu quero receber desse vinho, eu quero receber desse sangue,
quero fechar o caminho da traição. Eu quero viver o caminho de uma saciedade. Estou satisfeito. Eu tenho o pão da vida. Eu me alimento dessa vitória. João 5, caminho inversor. João 6, a consagração impossível. João 7, 8, para nós encerrarmos. João 7. Então, nesse fevereiro, onde você está vendo a possibilidade de sair do sistema, a possibilidade de se alimentar daquilo que os outros querem se entregar, as mãos cheias de obediência, os cestos cheios de realidade. E agora, em João 7, uma celebração improvável. Será a terceira semana de fevereiro, a semana do tabernáculo transbordante, do fluir quântico do manancial divino. Uma coisa interessante, João capítulo 7, ele está realmente confrontando os seus próprios irmãos que não criam nele. João 7 é coisa incrível, os testemunhos do Senhor em João 7 é o testemunho de que ele é o tabernáculo. Então, por isso que eu digo que em João 5, 1, 2, 3, 4 é a identidade. 5, 6, 7, 8. Em 6 tem uma festa, e em 7 tem uma festa. Então, havia uma terceira festa, que ele declara que em João 5 é uma festa. Em João 6, a festa era justamente da Páscoa, e João 7 é dos tabernáculos, né? João 5 foi no começo do tabernáculos, é Pentecostes. Pentecostes, que é a visitação de uma primícia. Ele arranca aquela primícia daquela lei e estabelece esse caminho inversor, essa consagração impossível para uma celebração improvável. Ele é o tabernáculo entre nós. Mas não criam que ele era o tabernáculo. Então eu vejo João 5, 6 e 7 como uma sequência de Pentecostes, a Páscoa e depois o tabernáculo, mostrando justamente o que o Senhor está querendo dizer em cada um desses momentos, que nós queremos sair fora, nós queremos o cenáculo, não queremos um tanque de misericórdia falsa, nós queremos a Páscoa, nós queremos o pão, o alimento, o que nos arranca de toda essa condição. E nós queremos, para esse fevereiro, a marca do tabernáculo da habitação. Então, olha que interessante, João 7, porque diz passar essas coisas, estavam na Judéia, os judeus queriam matá-lo, estava a festa dos tabernáculos. Ele vai citar em João 5 a festa, em João 6 a festa, em João 7 a festa, nomeando que 6 é próximo à Páscoa, 7 é próximo ao tabernáculos. Né? E eles estavam preocupados. Jesus, você não é tão importante, você não faz tantos sinais, você não multiplica pães, você não arranca as pessoas, você não cura, você não faz tantas coisas incríveis que a gente está vendo que o Senhor faz. Por que o Senhor não se torna famoso por essas coisas? Ele não está preocupado com a fama que essas coisas vão trazer. Né? Então, os discípulos querem que todos vejam as obras. Né? Então, o versículo 7,4 fala: se alguém quer ser conhecido, não pode realizar seus feitos em segredo. Já que você faz essas coisas, manifeste-se ao mundo. Nem mesmo os irmãos de Jesus criam nele. Qual foi a resposta do Senhor para os discípulos? Pois é, né? Então vamos ver, né? De repente, eu também estou com essa dúvida. Será que ele deve ser mais famoso, ter mais seguidores, ter mais likes, ter uma monetização poderosa na minha vida e ficar tranquilo com a minha monetização? Será que é isso que o Senhor... isso é o que todo mundo espera, né? A juventude hoje ela quer ser influência. Né? A pessoa que ela quer ser da vida, ela quer ser influência. Ela quer gravar estupidez no YouTube, né? Concursos, né? Mr. Beast grava concursos milionários, as pessoas estão atrás de concursos milionários, estúpidos. Para perder o seu tempo, gastar o seu tempo com coisas que não correspondem a uma verdade da palavra. Né? Que Deus abençoe as pessoas aí, os influenciadores. Mr. Beast, que é um influencer, que é um humorista. Mas o importante é que nós não queremos nos distrair. Jesus não estava distraído. Ele estava declarando que o tempo dele não tinha chegado. Mas o tempo nosso vai chegar. Ele diz,
O meu tempo não chegou. Para você, qualquer tempo é oportuno. O que significa isso? Que o tempo que nós temos agora é um tempo de declarar, Senhor, eu quero nesse tempo fazer a tua vontade. Eu tenho uma oportunidade de buscar o Senhor como o meu Pentecostes, como a minha Páscoa, como o meu tabernáculo, como aquele que me visita, como a primícia, como aquele que me arrancou do lugar do Egito onde eu estava, como aquele que tabernacula em mim, que habita em mim, que me satisfaz com a sua grande água no meu interior. Então, os discípulos iam para a festa, né? Ele falou assim, vocês vão para a festa, eu não vou, o meu tempo ainda não se cumpriu. Ele continuou na Galileia, os irmãos foram para a festa, né? O versículo 10 fala que ele também foi à festa, não publicamente, mas em segredo. Alguns perguntavam, onde que ele está? E havia grande murmuração, ele é bom. Não, não é, ele engana o povo. Então, havia dúvida em relação a Jesus. Você tem dúvida que o seu caminho é o inversor? Eu não tenho dúvida, meu caminho é fora da religião. Você faz consagrações impossíveis ao Senhor? Você tem esses caminhos impossíveis de João 6? Amém? Por esses caminhos impossíveis. Caminhos impossíveis, consagrações também impossíveis. Caminhos inversores, consagrações impossíveis. E agora em João 7 eu vou ter uma celebração improvável. Por que celebração improvável? Eu sou o tabernáculo. O Senhor habita em mim. Vocês estão preocupados com o que os outros têm de opinião a seu respeito. Senhor Jesus, diante de Deus do Senhor, que você possa afirmar que você tem preocupação zero com o que os outros pensam de você. Você tem que ter realidade no que você é, não preocupação do que pensam de você. Ele é bom, ele não é, ele engana o povo. E a festa estava na metade, tabernáculo, 7 dias. E ele começou a ensinar. Eles se maravilhavam dizendo, como é que ele pode não ser letrado e não chegou a estudar? Como é que ele pode realmente entender e ensinar todas essas coisas? Ele disse, versículo 17, 16. O meu ensino não é meu, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, conhecerá a respeito da doutrina, se era de Deus, ou se eu falo por mim mesmo. Quem fala por si mesmo está buscando a sua própria glória, mas o que busca a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro, nele não há falsidade. Aí ele fala de Moisés, ele é rotulado como aquele que tem demônio, né? E ele vai, tudo isso é a consequência ainda do que ele fez lá em João 5, né? Ele fala de um ato realizei, e todos ficaram admirados. Moisés deu a circuncisão, nós vamos ver um detalhes, todos esses detalhes do capítulo 7, o que significa você celebrar esse improvável, você julgar não segundo a aparência, mas segundo essa reta justiça. E daí eles começam a ensinar abertamente, né? E quando ensinava no templo, Jesus disse em voz alta, versículo 5, versículo 28, vocês não somente me conhecem, mas também sabem de onde eu sou. Eu não vim porque eu de mim mesmo quisesse, mas aquele que me enviou é verdadeiro. Aquele a quem vocês não conhecem, eu conheço porque venho da parte dele e ele me enviou. Então quiseram prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos, porque a sua hora ainda não havia chegado. Então todas as respostas em nossa vida estão ligadas ao tempo que Deus tem. Tempo de Páscoa, tempo de Pentecostes, tempo de tabernáculo, tempo de frutos em nossa vida, tempo da habitação dele sobre nós, tempo de consagrar, tempo de celebrar, tempo de um caminho inversor novo. Ele era o próprio tabernáculo. Os outros iam celebrar aquela festa e iam continuar na mesma, mas ele tinha essa marca sobre ele. E daí começa a julgar de onde ele vem, de onde Cristo vem, de onde ele não é. E ele vai dizer assim, no último versículo 37, no último grande dia da festa, Jesus se levantou e disse, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Diz a respeito do
Espírito. Oh, que coisa incrível, né? Ele desafiou a fome e a sede que eles tinham. Eles estavam toda aquela festa com fome e com sede, mas agora eles têm Jesus como tabernáculo. Onde está o poço em João 4? Dentro de você. E Betesda, eu desprezo. Onde está o meu alimento? Na multiplicação que acontece na mão de Jesus. Onde está a celebração improvável? Em eu confessar a minha sede e eu crer nessa fonte. Quando eu confesso a minha sede, creio nessa fonte. Então, eu tenho esse tabernáculo vivendo dentro de mim. Obrigado, Senhor, por esse tabernáculo. Obrigado, porque eu posso ir ao Senhor com sede e fome, posso beber. E porque eu posso beber e posso comer, esse fluxo está dentro de mim. Está dentro de mim um fluxo poderoso. E porque esse fluxo está dentro de mim, eu posso então testificar. Então eu estava nessa dúvida e mandaram prender. Né? E é muito interessante terminar isso aqui. E os guardas foram enviados para prender a Jesus, em João capítulo 7, né? Ele fala assim, os guardas voltaram, né? 45, 7:45. Os guardas voltaram à presença dos principais fariseus e eles lhes perguntaram, por que você não o trouxeram? Ele respondeu, jamais alguém falou como esse homem. Eles foram prender Jesus, mas ele disse, está com sede, tem a mim, beba. Agora disse, eu estou com sede. Eu estou aí vivendo a festa, mas eu estou fora dessa festa. Eu estou vivendo uma festa, mas enfermo, cego e paralítico. Eu estou numa festa, mas não tenho nem o que comer. Mas ele tem para você libertação na Páscoa. Ele tem para você poder na sua vida para tirar você dessa fome, dessa miséria e te dar alimento. Ele tem para você no Pentecostes o verdadeiro fruto. Arranca, sai desse sistema, toma a tua cama e anda. Ele tem para você no tabernáculo a vida, a residência. Ele mora em você, ele habita em você. Ele está dentro de você. Então você fica paralisado ouvindo a palavra dele. Não chegou o tempo. Enquanto não chega o tempo, nada que o inferno quer fazer com você vai acontecer com a tua vida. Caminho inversor, no capítulo 5. Consagração impossível, no capítulo 6. Celebração improvável, no capítulo 7. Mas aí você vai celebrar poderosamente essas três festas. O Pentecostes, a Páscoa e o Tabernáculo. São anos diferentes, obviamente. O Evangelho está cobrindo 3 anos e meio da história de Jesus e João, mais anacronicamente colocando isso, mas dizendo que é o tempo. Há um tempo desta celebração. Há um tempo de eu sair fora, porque eu vou para o cenáculo, eu vou ficar em Jerusalém, nos 5 pavilhões, porque eu vou comer essa Páscoa com muito peixe e resgate na minha vida, com muito pão, palavras que me alimentam todos os dias, como temos aqui há tantos anos aí, todos os dias, palavras alimentando você. Baixa a Rádio Vida do Web, também tem palavras, e logo terá projetos novos dessa rádio. E, finalmente, chegamos então aqui os textos para você orar e ler. Como disse, leia a palavra e olhe essas palavras para você, que elas são muito fortes no seu espírito. Chegamos em João 8, que será o final de fevereiro, a condenação cancelada. Então, todos os seis para você entender na sua vida. Você tem o caminho, você tem a consagração, você tem a celebração, você tem o cancelamento da condenação. A condenação foi cancelada. Colocaram realmente vai ser a semana da frequência quântica da luz libertadora, que dissipa as trevas da condenação. Aleluia. Amém. Por as trevas que foram realmente dissipadas com a luz. Não há outra coisa para dissipar as trevas que não há luz. Deus não é lei, Deus é luz. Será o domingo da emissão da frequência ativadora. Ele encontra aquela mulher. Ela foi pega, né? Levaram aquela mulher a Jesus. Ela foi pega em adultério. Por que não trouxeram o homem? Trouxeram só a mulher.
Olha os preconceituosos. Olha aqueles que estão colocando realmente nas vidas das pessoas mais aflição. E Jesus, então, nos textos mais incríveis da palavra, né? Ele traz a mulher e diz: a lei de Moisés mandou. Mas desde João 5 ele está confrontando a lei. Ele confronta a lei mais uma vez. Ele confrontou no Pentecostes, confrontou na Páscoa, confrontou no tabernáculo, confrontou agora porque ele é luz. E quando traz aquela mulher para ele, falando: Moisés mandou que essa mulher fosse apedrejada. Né? O homem estava ali no meio delas. Né? O que você vai fazer? E eles estavam querendo acusar todo mundo. Queriam acusar a mulher e queriam acusar Jesus. O versículo 7 fala: Jesus inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Imagina a grafologia de Jesus, quanto que dariam hoje em dinheiro para dizer: olha, o texto que Jesus escreveu, aqui está a personalidade de Jesus pelo texto que ele escreveu. Mas ele escreveu na areia. Na areia você apaga o que você escreve realmente na cruz e no madeiro, isso definitivamente para sempre. Ele pagou o preço do meu pecado e do seu pecado. E o que ele escreveu na areia? Fatalmente ele escreveu na areia justamente aquilo que está, os pecados que os outros homens tinham. Como esses pecados afastavam os homens. Né? Jeremias 17:13, né, que faz referência a isso, diz: o nome dos que se afastam de ti será escrito no chão, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. Ele declarou que ele era água. Ele declarou agora que ele é luz. E luz e água são fortes em João em todo o tempo, declarando a verdade. Quanto mais eu tenho luz, quanto mais eu tenho água, eu tenho a verdadeira limpeza, a verdadeira realidade que vai trazer a minha vida. Então, ele escreveu com o dedo os pecados dos outros. Está dizendo em Jeremias 17:13. Está escrito no chão, eles abandonaram o Senhor e você ia, estava lá, inclusive o adúltero. Ele está denunciando a todos e disse: quem de vocês estiver sem pecado? Você está nessa lista aqui? Eu botei a lista aqui de todos esses homens. Vocês estão nessa lista. Ela foi pego, ela foi colocada, ela foi exposta. E o seu pecado que está dentro de você permanece. E daí eles começaram um por um a sair, começando dos mais velhos. Né? Acho que a lista dele começou dos mais velhos, né? Que tinham mais pecados, mais condenações e queriam exercer mais acusação. Essa é a religião. Exerce acusação, dizendo que você não pode carregar o seu leito. A incredulidade exerce impossibilidade, dizendo que você não tem pão para alimentar a multidão. Depois, os mais próximos exercem dúvida que você não é aquilo que você faz. Se você faz, manda fazer. Você sabe que o tempo de sair é agora, sai de Betesda. Que o tempo da multiplicação é agora, pode sentar e descansar que eu vou te dar o pão. Mas que o tempo do tabernáculo é quando ele define, ele vai chegar no último dia, no dia máximo da sua insatisfação e dizer: eu tenho água viva, você tem sede, pode vir. E vão prender, vão dizer: não, eu tenho sede, eu quero. Nunca ninguém falou como esse homem. E essa palavra foi dita: mulher, onde estão os que te condenaram? Aleluia. Ninguém te condenou. Eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Ele não descondenou a mulher. Ele não a condenou e ele deu luz. Deus não é lei, Deus é luz. Ele colocou essa marca de luz, colocou essa continuação, né? Devia ser realmente ainda a festa dos tabernáculos, dizendo que eu vou ser o tabernáculo na sua vida. Eu vou ser essa luz que vai colocar dentro de você a marca dessa vitória. João capítulo 8 também é extenso, são 59 versículos, mas ele tem aí justamente os versículos mais famosos da Bíblia, João 8:32. Conhecereis a verdade, né? E a verdade vos libertará. A verdade daquilo que ele é luz, a verdade daquilo que ele realmente não é lei, a verdade como ele liberta você. E aí também tem umas declarações mais fortes aqui, que eles discutem sobre a questão de Abraão. Ele diz: Abraão viu o meu dia. João 8, 48, né? 49. Né?
ele diz que Abraão viu o dia dele, né? Mas como que Abraão viu o seu dia? Esse cara deve ter demônio, né? Então eles disseram assim, estamos certos que você tem demônio, né? Abraão morreu, e também os profetas, você disse, se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente. Você está querendo dizer o quê? Que é maior que Abraão? Quem você pensa que é? E ele declarou então, eu não glorifico a mim mesmo, quem me glorifica é meu Pai. O que vocês dizem que é o Deus de vocês. Aqui há um confronto muito forte entre aquilo que é o Pai e aquilo que é Deus. Isso é uma questão muito importante. Que você conheça o Deus da religião judaica não é o Pai. O Deus da religião judaica é um Deus que ficou preso numa aliança. Não são deuses diferentes, mas são revelações diferentes e conhecimentos diferentes. Você precisa conhecer, senão você não será conhecido. É muito simples isso. Deixa você conhecer o Senhor. De Gênesis a Apocalipse é um só Deus que está se revelando. Agora você ficou estacionado. Se você ficou estacionado nessa revelação, então você não vai desfrutar dela como um todo. E aí ele vai dizer então, no versículo 56, Abraão, o pai de vocês, me alegrou por ver o meu dia. Viu e ficou alegre. Você não tem 50 anos e viu Abraão? Antes que Abraão existisse, eu sou. Aí pegaram em pedras para atirar nele, mas ele saiu do templo. Não era o tempo dele. Eu quero encerrar. Chegamos aqui ao final da nossa vigília. Graças ao Senhor por você que está conosco aqui desde o início. Declarar. Quando que Abraão viu o dia do Senhor? Abraão viu o dia do Senhor quando ele foi entregar Isaac. E ele ia sacrificar aquele cordeiro. Quando ele ia colocar naquele cordeiro e descer a lança, ele ouviu a voz, Abraão, Abraão. E vi que ele viu um carneiro preso pelos chifres, que ele poderia realmente sacrificar ao Senhor aquele carneiro. Então, quando ele entendeu que aquele carneiro não era ele que ia morrer, não era o filho Isaac que ia morrer. Quem ia morrer era justamente aquele cordeiro. Ele ia morrer declarando uma vitória, declarando que ele é o nosso substituto. Ele é antes de todas as coisas. Abraão viu o dia. Abraão viu que um cordeiro definitivo ia ser morto por todos nós. Eu quero orar encerrando esse momento sobre a sua vida, daquilo que ele está declarando sobre cada um de nós. Graças ao Senhor por todos vocês que fizeram seus comentários aqui. Glória a Deus, vida da Genilda, né? Deus traz a existência do impossível para nós, tremendo sua fidelidade. Quando oramos, nos obedecemos em servir a Deus pelo nosso chamado. Charles diz aleluia pela palavra que nos libera todos os dias, nos dá liberada. Deus nos ajude no nosso viver diário, para que possamos viver a vida que Deus quer para nós. Queremos o novo, sim, queremos o novo, viva. E Deus busca várias possibilidades em nossa vida. Eu creio que Deus é capaz de fazer todas as coisas, menos o nosso trabalho. Ele trabalha em nós, com certeza. Amém. Devemos seguir os conceitos da palavra. Deus vê as nossas petições diante dele, por ele e para ele. Com isso cremos, ele vê. Viva a Bispo, aleluia. Adriana, boa noite, Adriana, amém. Dê um oi também aqui. O Paulinho, glória a Deus, dê um amém também. Graças ao Senhor. Ao Itainá. E Efraim, em fevereiro é aniversário dele. Glória a Deus. Amém. Está chegando. Graças ao Senhor por essa vitória, por essa disposição, por essa luz. Antes de Abraão, eu sou aquele que é e está agora presente em você. Que o Senhor seja que o seu espírito aumente mais aqui. Vamos organizar direitinho todas as coisas aqui. E você vai ter no seu espírito a marca dessa vitória. Vamos orar agradecendo ao Senhor. Obrigado, Senhor, por João 5, 6, 7, 8. Por João 1, 2, 3 e 4. Por aquilo que já vimos da nossa identidade. Por sermos mesmo um verbo, um vaso. Por termos um vento. E por sermos verdadeiros nessa adoração. Que aquilo que o Senhor nos pede, possamos entregar a Ti. Nós queremos entregar essa verdade, Senhor. Nós somos verdadeiros adoradores, Senhor Jesus. Nós não queremos, Senhor, ficar de outra maneira, Senhor, distantes. Nós queremos verdadeiramente entregar tudo a Ti. Verdadeiramente buscar aquilo que é Teu. Ó Senhor Jesus.
luz, dá esse caminho inversor, dá essas consagrações impossíveis, dá esta celebração improvável, Senhor, mas cancela toda a condenação pelo poder do eu sou, que o eu sou antes de Abraão, que o eu sou sempre eterno, nos alimente, nos direcione, nos arranque das falsas misericórdias, nos alimente com o verdadeiro pão, nos descedente com a água viva do seu interior, o verdadeiro tabernáculo, e nos faça iluminados com a tua luz e com a tua palavra, e com a tua existência e com a tua alegria. Que os sinais da nossa vida manifestem quem o Senhor é. Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Bem, queridos, chegamos então ao final. Deus abençoe a sua vida. Glória a Deus por tudo aqui. Shalom, Adonai.